Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar de hoje. E hoje esse Evangelho veio para responder uma dúvida que vocês me perguntam muito. Por que que os espíritos não aparecem para as pessoas de forma mais intensa? Eduardo, por que que os espíritos, já que você tem tanta mediunidade, não vão na TV e fazem, por exemplo, uma mesa se levantar? Eu já vi isso acontecer, uma mesa se levantar, já vi espíritos aparecerem fisicamente, materialização, já vi vários fenômenos da mediunidade. Porém, por que que eles não fazem isso? Vamos só contar uma história rápida. O Chico Xavier foi convidado para aparecer na TV e fazer fenômenos mediúnicos. E quando ele estava se arrumando para ir, o Emmanuel perguntou: Onde você vai, Chico? Ele falou: Nós vamos na TV. Aí o Emmanuel falou: Nós não, porque eu não vou, vai você sozinho. Ou seja, os espíritos não iriam acompanhá-lo na televisão para fazer coisas da mediunidade. Por quê? Porque cada um tem um grau evolutivo e cada um tem um tempo certo para compreender as coisas. De nada adianta se você esfregar na pessoa algo que ela não está pronta para aprender, para ela entender. E muitas pessoas nem esfregando vão entender. Eu tenho todos os dias o exemplo disso. Todos os dias. Eu convivo com muitas pessoas, né? E muitas pessoas têm os exemplos na ação do espírito. Porém, tem algumas que insistem ainda e sempre duvidar, não duvidar em si, mas sempre, eu sempre falo assim, ó, os espíritos falaram que isso aqui dessa forma tá tudo certo, não precisa se preocupar. E a pessoa se preocupa. A pessoa ainda está preocupada com isso ou aquilo, sendo que ela já viu 50 vezes os espíritos falarem a mesma coisa e aconteceu o que os espíritos estão falando. Isso quer dizer o quê? Que ela não está pronta para entender totalmente o mundo espiritual. Entretanto, eu vejo outras pessoas que a primeira prova que você dá para a pessoa já acredita 100%, e daí para frente, tudo que você falar, obviamente baseado no bom senso, né, no crivo da razão, que Allan Kardec recomenda que a gente tenha, porque às vezes a gente vai sim ser tentar atentado por espíritos inferiores, mas nessas bases da razão e tudo certo, as pessoas que têm um certo entendimento melhor, eles vão compreender. Sempre, mesmo que você fale apenas uma coisa, que você demonstre uma coisa, ela vai compreender. Ao passo que outras não vão entender nem se você mostrar 100 vezes, nem se a pessoa incorporar, nem se a pessoa ver, nem se a pessoa ouvir, nem se a pessoa participar, ela não acredita. Isso é falta de nível evolutivo, é falta de maturidade moral, perdão, maturidade evolutiva. Allan Kardec usa esse termo. Então, pessoal, quando Jesus fala sobre esconder as coisas dos grandes e tudo, ele está falando, os pequenos são os humildes, aqueles que já têm esse conhecimento, que já estão preparados para receber, sim, o conhecimento no mundo espiritual. Apesar de que, às vezes, na verdade, a gente vê pessoas bem-sucedidas, pessoas bonitas, pessoas que sabem se vestir, mas isso não quer dizer que elas são evoluídas. Isso não quer dizer que naquele momento ela está utilizando um organismo físico que está naquela condição. Mas ela pode ser internamente uma pessoa muito atrasada, uma pessoa que quer o mal, que faz o mal, ou então pode não querer tanto mal, mas não consegue compreender o mundo espiritual. Aquele que mais evoluído, quanto mais evoluído, mais ele consegue compreender o mundo espiritual. Quanto mais evoluído na moralmente, mais ele vai entender e acreditar no mundo dos espíritos. Isso é um fato, entendeu? Se você pegar alguém que não está preparado, não interessa. Eu contei, eu vou falar aqui, porque eu falo mesmo e não tô nem aí. Vocês sabem que eu terminei um casamento, quem me acompanha, eu terminei meu casamento por conta disso. A pessoa já tinha vivenciado milhares de vezes as mesmas situações. Nela mesma, ela via espírito, ouvia espírito, e mesmo assim, às vezes ela não acreditava no mundo espiritual, mesmo com ela tendo muitas experiências. E todos os dias, dezenas de comprovações de que os espíritos conheciam o futuro e sabem o que estão acontecendo. E mesmo com tudo isso, a pessoa não conseguia compreender. Então a gente percebe o quê? Que não basta os espíritos aparecerem. Se eles aparecerem na TV, no Fantástico, vão falar, isso é montagem. Se eles aparecerem num auditório,
vão falar, ai, mas isso é efeito especial. Se eles fizerem isso na frente da pessoa, ah, mas isso aí é alguma mágica que eu não sei. Não interessa. Então é por esse motivo que a doutrina espírita, que é a verdade, é o conhecimento verdadeiro das coisas, ela está pronta para algumas pessoas. E pouco a pouco ela vai aparecendo para todo mundo. Até que vai chegar um momento que todos serão espíritas, independente da religião. Porque o espiritismo é a verdade que Jesus nos trouxe. É a continuação, na realidade, de tudo que Jesus fez, falou e exemplificou. Então, o Espiritismo é essa verdadeira palavra de Jesus. E isso, com o tempo, será implantado em todas as religiões e funcionará como uma verdade absoluta. Muito obrigado e até a próxima.